Olá, meu nome é Elisa Alecrim e esse aqui é o Alecrim Go, podcast de uma brasileira morando nos Estados Unidos e fofocando durante o processo. Lembrando que eu comecei o podcast no ano retrasado para trazer a minha perspectiva, fazer a ponte entre os Estados Unidos e Brasil, mas eu também tenho a ponte Brasil-Estados Unidos com a newsletter que eu comecei recentemente. Vou deixar o link na descrição desse episódio. Então, se você tiver alguém para indicar, faça isso, por favor. É uma newsletter toda em inglês, só que ela não tem uma data certa pra sair não, tá? Toda vez que eu tiver algum assunto pra falar, eu vou comentar. Já saiu um artigo e por enquanto é isso. Esse artigo fala da experiência mesmo de imigrante, de você começar uma vida nova num lugar diferente, com as suas referências, com a sua cultura, com a sua língua e adicionando outras coisas junto a esse balaio de coisas que você já é. Eu até falei disso um pouco no último episódio, que você vira uma terceira coisa, nem aquilo que você veio, nem aquilo que você tá aprendendo. Você vira ali um intercâmbio de culturas e línguas e várias coisas. No episódio de hoje eu vou falar de como é viver o inglês no dia a dia, com seus dias de luta e seus dias de glória. E além de algumas dicas de como se virar enquanto você ainda tá aprendendo e vivendo no idioma ao mesmo tempo. Gente, recebi alguns feedbacks do último episódio e queria dizer que tá tudo bem, tá? Eu tô bem, tá tudo ótimo. E eu mantenho contato com a minha família sempre, com os meus amigos também. Mas quando eu faço conteúdo, eu faço uma análise das coisas que eu tô vivendo e que não necessariamente refletem a forma como eu vivo no dia a dia. Refletem a forma como eu reflito sobre o que acontece no dia a dia, mas não necessariamente a minha experiência de uma maneira geral. Minha experiência de uma maneira geral é super boa, super tranquila, mas aqui eu trago alguns assuntos olhados com uma lupa pra gente ter conteúdo pra falar, entendeu? Vocês não precisam ficar preocupados comigo, tá? Tá tudo certo. Vamos lá. A primeira coisa, né, a primeira parte, os dias de luta, eu até mencionei no episódio anterior que tem o cansaço mental de você ficar fazendo a tradução o tempo todo. É até engraçado que esses dias eu tava assistindo um filme, um dos filmes do Homem-Aranha, mas a animação, e a mãe do Miles, ela é latina, e aí ela fala em espanhol, e aí depois ela começa a falar em português, e eu sempre vejo isso em filme e série e fico, gente, pra mim é impossível, porque eu não consigo ficar trocando o idioma, assim, de um pra outro toda hora. E é até interessante porque teve uma coisa que eu falei que eu nunca ia fazer, que era falar alguma palavra que existe em português, escrita do mesmo jeito, mas com um sotaque diferente pra poder, enfim, as pessoas entenderem, ou sei lá, tipo banana, porque banana é escrita do mesmo jeito, só é falada com um sotaque diferente. Eu sempre falei, eu nunca vou falar banana com sotaque, e é o que eu mais faço, porque o meu cérebro não consegue ficar indo e voltando do idioma. Ou eu tô falando inglês, ou eu tô falando português. Eu não consigo ficar falando uma coisa em português e depois voltar pro inglês. O que é irônico eu falar isso, porque eu falo em português comigo mesma o tempo inteiro. Mas eu também falo comigo mesma em inglês de vez em quando. Então, eu não sei exatamente como isso funciona. Só tô dizendo que eu normalmente não consigo, numa conversa, falar português e voltar pro inglês. Tanto é que quando a gente teve convidados aqui e a casa estava dividida, uma parte falando inglês, outra parte falando em português, eu ficava muito confusa, muito perdida. É muito confuso você ficar trocando o idioma, assim, como se fosse uma tecla SAP. Não é assim que funciona no meu cérebro, pelo menos. E eu acho engraçado que tem muita gente que fala, eu entendo inglês, mas eu não consigo falar. E pra mim, eu consigo falar, mas às vezes eu tenho dificuldade de entender mesmo. Então, antes eu falava, what? Só que eu sei que não é muito educado fazer isso. Hoje em dia eu falo sorry, e aí a pessoa repete o que ela falou. E de vez em quando eu tenho que pedir pra repetir mais de uma vez, porque eu realmente não entendo. Mas também tem a questão de sotaque, tem a questão da pronúncia, né, de cada pessoa, do jeito de falar. Tem a questão de que eu casei com uma pessoa que gosta de inventar palavras, inventar jeitos de falar as coisas. Então eu fico, poxa, me ajuda um pouquinho, né, porque eu não sei. Eu não sei o que você tá falando, meu querido. Fala de um jeito que eu entenda. Mas aí eu lembro que meu sogro falou que quando o meu marido e o irmão estão conversando, ele mesmo não entende mais da metade do que eles falam, porque eles têm o próprio vocabulário, entendeu? Eles têm a própria maneira de falar as coisas ali. E às vezes eu tenho que perguntar, tipo, eu não sei que palavra, não sei o que significa isso que você está me falando, por favor, explique melhor. Outra coisa é contexto, tá? Porque tem expressões, maneiras de falar coisas que eu entendo o contexto, quer dizer, entendo a palavra, mas não entendo o contexto. Aí eu preciso perguntar, como assim? Expressões, né? A gente tem isso também no português, que a gente fala algumas coisas querendo dizer outras, e a gente entende as palavras, mas não necessariamente, né, a situação. Então, isso acontece bastante aqui. Teve uma expressão que eu conhecia por causa de uma música do Paramore, que chama Figure Eight, e eu ouvi essa expressão
numa conversa. E aí que eu fui entender, eu falei, isso que quer dizer, porque eu escutava na música, mas não tinha tanta referência, assim, pra entender como que se aplicava no dia a dia, até que eu ouvi, e aí eu fiquei, nossa, de vez em quando eu aprendo uma expressão ou outra, e eu tenho meio que um glossário no bloco de notas do meu celular, e eu vou anotando, tipo, essa expressão aqui significa tal e tal coisa. Uma que eu aprendi foi second wind, que é basicamente um renovo. Não consigo me lembrar de nenhuma expressão pra traduzir isso agora. Se você souber, por favor, comente. Mas é quando você tá meio cansada, assim, meio com sono, e aí, sei lá, acontece alguma coisa e te dá uma despertada e você consegue resistir por mais tempo. É isso que quer dizer. Aqui já vai a primeira dica, tá? Se você tá aprendendo e convivendo com pessoas que falam inglês, e nem sempre você vai entender completamente o que está sendo dito, vai na onda, segue o fluxo. Se alguém ri, você ri. Se alguém falar, nossa, muito doido isso, aí você fala também, entendeu? Porque tem algumas expressões e algumas coisas que você pode usar em qualquer situação para manter a outra pessoa falando. Eu faço muito isso. Tipo, faz uma pergunta, porque as pessoas gostam bastante, dependendo de onde você estiver, as pessoas vão gostar bastante de conversar, de falar. Então você faz uma pergunta que tenha relação com algo que aquela pessoa gosta, ou que tenha relação, sei lá, com alguma coisa dali da vivência, da situação que vocês estão. E aí você faz uma pergunta e deixa a pessoa falar. E aí você segue o fluxo. Se a pessoa ri, você ri. Se a pessoa fala nossa, aí você fala nossa também. Entendeu? Tem algumas expressões, algumas coisas que você sempre pode fazer para continuar mantendo a conversa fluindo, sem necessariamente precisar entender tudo que está sendo dito. Mas, é óbvio, você sempre pode perguntar se você não entendeu alguma coisa. Eu, no começo, nos meus primeiros meses aqui, eu morria de vergonha de ficar perguntando as coisas, né? Então eu deixava rolar. Às vezes, quando eu tô com preguiça, eu ainda faço isso, tipo... Mas você sempre pode perguntar. Você fala, não entendi essa expressão, outra não entendi, o que isso quer dizer? E a pessoa vai te explicar com a maior paciência do mundo. A gente espera que as pessoas tenham paciência com a gente e também, né, vem que meio que você tá, porque de vez em quando não vale a pena tanto assim manter uma conversa. Não é a minha experiência aqui, todo mundo aqui é super gente boa comigo. Então, quando eu não entendo de verdade, eu pergunto... Falo, e aí, não entendi essa expressão. Ou eu pergunto pro Zé também. Só que quando ele não tá, isso eu já reparei. Quando ele não está, eu presto mais atenção e entendo melhor o que as pessoas estão falando, porque eu não fico dependendo dele me explicar as coisas, entendeu? Eu tenho que me virar. Então, isso é uma coisa boa. Eu sou millennial, eu tenho medo de telefone em qualquer idioma. Eu não gosto de falar no telefone. Eu prefiro falar podendo ver a pessoa, que aí eu vou entender pra que direção aquela conversa está indo. Mas eu tenho pavor de falar no telefone aqui. Não foram muitas vezes que eu precisei fazer isso. E quando eu fiz foi com pessoas que eu já conhecia. Mas quando precisa, você tem que fazer, né? Não tem pra onde correr, porque a vida adulta é isso aí. Embora a gente deteste falar no telefone e a gente use mensagem, aqui também a gente se usa bastante mensagem. Não tanto WhatsApp, mas se usa bastante mensagem. Mas na hora que a gente precisa enfrentar as coisas, a gente tem que enfrentar, né? Assumir que algumas coisas a gente não vai poder fazer sempre da forma como a gente quer. Quando a gente tá em grupo, é mais difícil. Mas depende. Eu acho que tudo depende. Por exemplo, eu comecei a fazer parte de um clube do livro. E é um clube só de garotas. Então, as conversas vão fluindo. Quando eu não entendo alguma coisa, eu pergunto... Ou não, eu vou deixando a conversa fluir até chegar num ponto em que eu entenda e eu consigo conversar também, né? Falar alguma coisa. Teve até algo assim na última vez que a gente teve o Clube do Livro e estavam falando da língua em si, né? Do inglês. E aí eu fiquei ouvindo, aí eu contribuí também. Falei, tem essa palavra tal que eu sempre escuto. Eu entendo, mas eu acho engraçado, porque, né, na minha cabeça é assim. E aí todo mundo falou, nossa, realmente. Então sempre tem alguma coisa que você consegue conversar. É só você ir prestando atenção. Se você não entender e for crucial, você pergunta. Mas se não, pelo contexto, você vai pescando, né, pequenas referências, pequenas dicas do que está sendo conversado. E eu acho que muita coisa tem a ver também com a sua disposição mental, porque tem vezes que você vai estar cansada mesmo e aí você não vai conseguir acompanhar, mas outras vezes você vai estar 100% dentro da conversa e vai fluir naturalmente. É legal quando você já está tão imersa no idioma que você não percebe que você está entendendo tudo. E isso me leva à parte dos dias de glória. O primeiro ponto que tem aqui é de sonho em inglês, mas eu já sonhei em inglês antes de vir pra cá. E inglês era um inglês britânico ainda por cima, porque eu assistia uns canais no YouTube que eram de criadores britânicos e aí ficava, né, na cabeça. Mas hoje em dia, acho que por estar convivendo com o inglês americano, estadunidense, eu tenho muita dificuldade de entender o inglês britânico. Eu acho muito difícil. Embora ele seja bem mais redondo, eu acho,
na boca, né? A pronúncia, ela é bem mais redonda. Eu tenho mais dificuldade de entender hoje em dia do que o inglês daqui dos Estados Unidos. Piada, gente. Eu acho que hoje em dia eu tenho mais dificuldade para entender piada que você precisa ter uma referência, sei lá, cultural muito específica. Mas, de maneira geral, como eu fui aprendendo inglês através da cultura pop, ou seja, música, filme, série, tem muita coisa da referência da cultura que eu entendo e pra mim já é engraçado porque eu já tô familiarizada com aquilo de alguma forma. Mas se é uma coisa muito local, que eu ainda tô aprendendo, que eu ainda não dominei 100%, e se for de esporte, então piorou, eu costumo não entender. Mas, de uma maneira geral, eu consigo entender e eu consigo fazer piadas. E isso sempre foi uma coisa que foi dita pra mim, porque de vez em quando eu falo, ai meu Deus, eu não consigo e tal, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, o feedback que eu sempre recebi foi, não, cara, você sempre fala bem, se comunica bem e as pessoas riem, né, da forma como você entrega determinadas informações, determinadas piadas. Eu consigo fazer muito bem isso aqui em casa. Agora, para outras pessoas, eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda, mas porque eu fico tímida, porque eu ainda não desenvolvi completamente a minha personalidade em inglês. Ainda estou trabalhando nela. Modéstia à parte, eu sou boa, sou engraçada. Eu consigo ser engraçada em inglês. E eu invento também uns negócios de vez em quando. Não inventar palavras, mas sei lá, fazer trocadilho com algumas frases, algumas palavras, assim, isso eu consigo fazer. Mas é aquilo que eu falei. Eu estudei bastante antes de vir pra cá, por alguns bons anos antes de me mudar pra cá. Fiquei bastante tempo namorando à distância, me relacionando à distância, então eu precisei praticar durante todo esse tempo. Sempre assisti muita coisa em inglês, ouvia muita coisa em inglês, então tá entranhado de alguma forma. Tanto é que eu falei que a minha questão da pronúncia, né, do sotaque, que não é tão forte, não é porque eu forço o sotaque, é porque foi a forma como eu aprendi. E meu ouvido, ele é musical, digamos assim. Eu acabei aprendendo dessa forma e a forma como eu falo também. Então, eu escutei várias pessoas já falando que eu tenho inglês muito bom. Mas eu estudei bastante e ainda estudo, tá? Eu faço tutoria de inglês com algumas pessoas. Então, eu não só ainda estou estudando para aprender, como eu também estudo para ajudar outras pessoas a falar inglês. Então, isso me ajuda muito a manter o idioma vivo na minha cabeça e aprendendo novas coisas também, porque sempre tem alguma coisa para aprender, da mesma forma como o português. Tô aprendendo português até hoje. Não precisei em nenhum momento ainda usar meu inglês para brigar com ninguém. Ainda bem, não precisei quebrar o pau em inglês, mas eu acho que eu ia direto pro português sem pestanejar, porque isso ainda acontece de vez em quando, tipo, ai, bati o dedinho na quina da mesa, eu vou xingar em português. Toda vez que é emocional demais, português. Aí quando eu consigo organizar, aí a gente vai pro inglês. Dicas, pequenas dicas pra gente aprender a se virar sem medo. Bom, eu acho que a gente começa com a ideia de que a gente fala um segundo idioma, tá? Eu sei que a gente tem medo de falar com nativo, parece que as pessoas vão morder a gente. Tem alguns nativos que se comportam de uma maneira bem não amigável em relação a isso. Felizmente, como eu já falei aqui, eu nunca tive esse tipo de problema. Mas é sempre bom a gente se preparar, né, para as situações. Então, se você vai para socializar, já vai pensando em alguns assuntos. Se você vai, sei lá, numa consulta médica, já vai pensando também. Pergunta pro chat GPT, gente, sei lá, usa a inteligência artificial para coisa que presta. Que assuntos eu posso abordar em tal situação? E aí tem lá, você já tem o seu scriptzinho para você saber como começar uma conversa. E expressões, presta atenção em como as pessoas falam e reagem às conversas. Foi assim que eu aprendi muito a socializar aqui. Tem muita coisa, muitas regrinhas sociais que ninguém te fala. Você vai percebendo conforme você vai vivendo. Isso se aplica também pro idioma. Então, tem maneiras de reagir às conversas que você vai pegando das pessoas. Tipo, oh, wow, that's crazy. Tipo, coisas muito, muito básicas mesmo. Mas, tipo, como é que essas pessoas reagem ao que está sendo falado? Posso acrescentar isso no meu vocabulário? Posso usar isso em algum momento? Repare na forma como as pessoas reagem, na forma como elas falam. Segue o fluxo. Se o pessoal tá rindo, você ri. Se tá sério, com cara de preocupado, você faz também. Se você estiver entendendo, ótimo, melhor. Mas se você não estiver, vai na onda e depois você pergunta pra alguém da sua confiança. O que estavam falando, eu não entendi.
Entendeu? É assim que se faz. E aí você vai sair de boa dessa conversa. Honestidade também é muito bom, tá? Isso eu uso bastante. Sempre usei, na verdade, quando tava numa situação em que eu não me sentia 100% confortável, e eu percebia que existia um espaço pra isso, falava, não sei muito bem, tem como, sei lá, me ajudar. Por exemplo, isso aconteceu comigo recentemente, porque a coisa da gorjeta que eu ainda não me acostumei. E aí eu fui no restaurante e aí eu perguntei pra pessoa que tava perto de mim, você pode me ajudar com isso, né, de fazer o cálculo? Porque de vez em quando você tem que fazer o cálculo, eu sou de humanas. E aí eu pedi ajuda pra calcular, né, o valor da gorjeta. Então você pergunta, você fala, eu tô aprendendo, você tem como falar de novo, falar devagar. Sempre é bom usar esse recurso da sua honestidade quando for conveniente, quando for possível também, né? Quando você estiver entre pessoas que você confia. Focar na comunicação, não na gramática. Nem todo mundo fala gramática certinha. A questão cultural, que nem sempre leva a questão da gramática super a sério. Então, pode ser que você escute algumas expressões que gramaticalmente não estão corretas, mas que fazem parte da forma como as pessoas falam. A gente faz isso o tempo inteiro, tá? Em português. Então, foca em como as pessoas se comunicam mais do que gramática. É claro que aprender gramática é importante, mas também aprender como que o idioma funciona no dia a dia é mais importante ainda, porque é a forma como você vai falar e você vai se comunicar com outras pessoas e entender e ser entendida. E aí, mais uma diquinha aqui que foi basicamente o que eu falei o episódio inteiro. Presta atenção como as pessoas se comunicam umas com as outras, porque isso faz toda a diferença. Por exemplo, tem uma coisa que eu sempre vejo as pessoas reclamarem daqui, que é quando alguém fala obrigado, obrigada, e as pessoas respondem com Então, assim, thank you, thanks, sempre vai ter alguém respondendo com E aí, tem gente que acha que é uma resposta meio arrogante e tal. Mas eu achava estranho no começo. Hoje em dia eu faço isso também. Que uma hora você aprende, você vai absorvendo a cultura local e você vai fazendo algumas coisas no automático que são muito parecidas. Mas, por exemplo, uma coisa que eu trouxe e que o Zé sempre acha engraçado, que é como eu respondo não. Você quer tal coisa? Que eu sempre faço esse estalinho na língua. Ele aprendeu que isso é não. A gente, é um intercâmbio cultural aqui em casa. A gente vai trocando referências. Ele tá começando a xingar igual a mim já. E tá sendo muito engraçado. Ou falar que ódio, que eu falo isso bastante. Então, é isso. Você vai copiando a forma como as pessoas falam, observando. É a melhor forma, acho que a melhor forma de aprender tanto a cultura quanto a língua é observando. Uma coisa que eu não faço tanto, tá? Mas é bom de fazer, que é consumir a mídia local. A gente não tem tanto costume de assistir televisão, já faz muitos anos que eu não assisto TV, assim, aberta, né? Tipo, os canais mesmo, a gente assiste Netflix, a gente assiste séries e filmes, mas a TV mesmo, a gente só assiste quando tem alerta de tornado. É porque, assim, eu tô cercada de gringo, né? Eu não sei quem que tá assistindo esse podcast, mas quando a gente fala gringo no Brasil, a gente tá falando de todo mundo que é estrangeiro. E isso não necessariamente implica em ser uma coisa ruim. Eu sei que tem gente que acha que quando você fala gringo, você tá querendo ofender. Mas, pra ser muito sincera, brasileiros, cariocas especialmente, se a gente quiser ofender, a gente vai usar algum xingamento junto. Se é só gringo, tá suave. Mas como eu estou cercada de falantes de inglês, eu absorvo muito, assim. Mas é bacana também se assistir alguma coisa local, né? Aqui tem bastante podcast, principalmente por causa do Steves. A esposa de algum dos Kelsey tem um podcast, mas eu nunca parei pra ouvir, só que pode ser que eu faça isso. Mas também conheço gente daqui que tem podcast, e isso é bem legal, então são coisas assim pra gente consumir localmente e aprendendo as formas que as pessoas daqui falam. Mas como eu convivo com pessoas daqui diariamente, eu vou aprendendo essas coisas por osmose. Eu acho que é isso, esse episódio não é muito longo. Eu gostaria muito de sugestões de temas e coisas que vocês acham que seria legal serem compartilhadas aqui no podcast, então deixe nos comentários, onde quer que você esteja consumindo esse episódio. No Spotify vai ter uma caixinha de comentários para você deixar seu comentário, no YouTube também. E vocês sempre podem também falar comigo pelo meu Instagram, @elisalecrim, Elis com S, Alecrim com N, ou @alecrimgo, Alecrim com N, G-O, de Go. Compartilha esse podcast com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo. Deixa seu comentário de sugestão de tema, de incentivo, de carinho, de respeito, de amor no seu coração. E a gente se vê. Agora a gente se vê também, não só se ouve no próximo episódio, tá bom?
Um beijo e tchau!